Vai o Pirula fazer um vídeo a respeito da família tradicional. Para o Pirula, a família tradicional é uma invenção moderna dos últimos 200 anos e que nunca existiu na história da humanidade. Simplesmente existe agora. Eu verdadeiramente acredito que o Pirula não é um cara perverso, maldoso e tudo mais. Mas ele defende ideias que são perversas intrinsecamente. E ainda usa como referência para o vídeo que ele faz a respeito da não existência da família tradicional, Maestro Boggs. Maestro Boggs, aquele que pegou a foto do professor Olavo de Carvalho com os 2 netinhos e denunciou para o Facebook como pedofilia? E que diz que um homem com os dois netos é um pedófilo? É o mesmo cara que pegou o vídeo que eu fiz em homenagem ao meu falecido pai e começa a escarnecer na internet? Esse é o cara que pega uma pessoa que nunca usou drogas, que só faz vídeo anti-drogas e dá o apelido dessa pessoa de Cheirando Moura? É esse o cara que você usa como referência e diz que fez um vídeo que é uma obra-prima a respeito da família? É Pirula. Mas a forma que o Pirula raciocina é sempre a mesma. Primeiro ele pega alguma coisa da biologia, que ele tem sim um bom domínio. Depois ele pega a história, que ele não tem domínio nenhum. Ele começa a fazer as analogias e as confusões dele no meio do caminho, quando junta a biologia com a história, e chega a uma conclusão onde o cu não tem nada a ver com as calças. Sempre assim em todos os vídeos do Pirula. Você pode perceber a confusão, porque são mais de 15 cortes em menos de 1 minuto de vídeo. 15 cortes em menos de 1 minuto de vídeo. Você pode perceber a confusão do raciocínio do camarada. E aí é sempre a mesma história. Ele macaquiza o homem e humaniza o macaco. E ao fazer essa analogia diz que se uma coisa acontece no mundo animal é porque obviamente aconteceu com seres humanos também. E funciona da mesma forma com seres humanos também. Esse é um erro absurdo. Então ele diz que os primitivos não tinham nenhum conceito de família e que esse conceito de família acabou por acontecer quando o direito romano oficializou isso. Quando o direito romano oficializou o roubo, a pena para roubo, oficializou o assassinato, quer dizer então que roubos e assassinatos nunca existiram antes dos romanos oficializarem? Mas isso é uma conclusão de idiota. Isso é uma conclusão de imbecil. A família sempre foi importante para o ser humano. E desde que o homem começou a escrever e registrar a sua história do período protodinástico no Egito Antigo, 3.400 anos antes de Cristo, já constava lá, esse aqui é filho do ferreiro, esse aqui é filho do padeiro, nossa, esse é filho de um grande caçador da tribo de 10 gerações atrás. Quer dizer que a partir do momento que os romanos oficializam uma coisa, essa coisa passa a existir? De onde você tirou essa ideia? Esse aqui é um pergaminho de 1.700 anos antes de Cristo, talvez mais, talvez 2.000 anos antes de Cristo. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isaac e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Eles escreviam os filhos, a importância que havia na família, a importância da família na tradição oral, desde sempre. Você pega uma tribo indígena, eles falam, meu pai foi, por mais que eles vivessem em uma comunidade, meu pai foi um grande guerreiro de 10, 15 gerações atrás. A família foi importante para a evolução humana na Terra. Você não é um evolucionista? Como você pode negar isso? Como você pode negar isso? Começa com a biologia, vai para a história, e aí começa a confusão. A confusão é absurda. A confusão do Pirula você não pode imaginar. Quando ele começa a ter essas ideias, aí começa a confusão. Né? Então ele fala, os seus amigos de república também são uma família. O seu colega de quarto que vive com você é também uma família. O seu time de futebol é uma família. Tudo é família, Pirula.
Puta que pariu. É isso que dá. Começa na biologia, vai para a história, onde ele não tem domínio, e aí ele começa a fazer as analogias dele, onde ele começa a se confundir absolutamente. Né? Time de futebol é família. Soldados na guerra, aquilo é uma família. Falta, é claro, o Estado oficializar, mas as leis vêm depois. Em resumo, é exatamente isso que o Pirula diz. E aí fala, mas e os laços afetivos formam família? Claro que formam família, claro que laços afetivos formam famílias, mesmo que não existam laços consanguíneos. É claro que forma. O neto, né? O vô e o neto é uma família. O afeto, você tem uma pessoa, você é padrinho da pessoa, os pais morrem, você cria esse filho. Esse afeto transforma essa relação em uma família. O filho adotado é família também. Mas é a família ideal, Pirula? É a família ideal? Pergunte para o moleque que perdeu os pais e está sendo criado pelos padrinhos. Garoto, você gostaria que seu pai e sua mãe estivessem vivos? Estivessem com você agora? Ele vai dizer que sim. O filho que é criado pelo vô, o neto que é criado pelo vô. Você gostaria de ter um lar onde seu pai e sua mãe vivem harmoniosamente? É claro que ele vai dizer que sim. E é por isso que é importante a proteção do Estado para aquilo que nós chamamos de família tradicional, que é o núcleo pai, mãe e filhos. Então, aí você entra na confusão, né? Um time de futebol é uma família. Você vai passar a sua herança para o time de futebol, o seu nome para o time de futebol. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Mas ele reconhece que a família, hoje em dia, no modelo atual, ela está destruída por causa de drogas, separações, álcool, violência e tudo. Ele reconhece isso no próprio vídeo dele. E qual é a solução dele? Acaba logo com essa merda. Não seria mais racional proteger a família? Proteger a instituição familiar que foi tão importante para a humanidade desde sempre. Não é uma invenção moderna. Não é uma invenção a partir do direito romano. É algo que existiu desde sempre. Assim como você não precisa de uma lei que oficialize a pena para o assassinato, e dizer que a partir do momento que essa lei que oficializa a pena para o assassinato, aí o assassinato existiu. Porque ele sempre existiu desde o primórdio da humanidade. A família, o afeto de pai e filho, de mãe e filho, existe desde o primórdio da humanidade. Negar isso é ser um imbecil. É defender uma ideia imbecil, idiota, perversa por natureza. Aí fala lá, mas me diga aí um argumento para os gays não adotarem. Bom, eu tenho, por exemplo, os estudos do Mark Regnerus, que dizem que as crianças adotadas por casais homoafetivos têm 30% de chance de sofrer mais abusos do que por casais heterossexuais. Você tem que divergir da pesquisa lá do cara. A partir do momento que essa pesquisa existe, eu digo que o ideal para uma criança que será adotada é melhor, é ideal, pai e mãe. Você precisa ser muito idiota para crer que uma criança criada por um casal homoafetivo, que isso não vai gerar qualquer tipo de empecilho na formação psicológica dessa criança. Sério, você precisa ser idiota. Por exemplo, os pais são separados. Aí você tem lá a criança morando só com a mãe. Você vai dizer que isso não gera nenhum tipo de influência no psicológico da criança? Hã? Gera, porra! É lógico que gera. Agora você vai tapar os olhos com a peneira só porque são casais homossexuais? Tem que estudar com seriedade. Esse é o estudo do cara. Com mais de 3.000 pessoas. 3.000 de cada lado. Meu vídeo tem 10 minutos. Não houve um corte do começo até o fim. As suas ideias são confusas e a sua conclusão é confusa, porque você não consegue passar um minuto
sem fazer 14, 15 cortes para falar as besteiras que você fala, as merdas que você fala, e ainda usa como referência Maestro Boggs. Puta que pariu. Das primeiras argumentos que você usa, dos primeiros argumentos que você usa até a sua conclusão, o final, a conclusão final é: o cu não tem nada a ver com as calças.